tomando aqui meu café no. Sabia que a tampa da garrafa de café também é xícara? Você sabia disso? Tô percebendo que eu tenho um problema de manter a minha mesa organizada, né? Quando eu vejo que já tem muito papel, caixa do fone, do microfone, do fone, tem um pano aqui que eu uso para apagar aquele quadro ali que você tá vendo. Mas o que eu queria falar com vocês hoje é o seguinte: cada vez mais a internet ela tá sugando a nossa atenção, né? Tanto é que você consegue notar aí dentro do mercado digital uma série de pessoas saindo do Instagram, saindo do TikTok e vindo para o YouTube. E por que que isso está acontecendo na minha visão? Existe aquela máxima de que como é que eles falam? O ativo mais importante de todo ser humano é a atenção, né? Então existe essa máxima. Só que se você parar para prestar atenção na realidade e olhar mesmo para o que está acontecendo, a atenção não é o ativo mais importante do ser humano. Porque pensa comigo, se eu tenho uma coisa que é muito importante para mim, por exemplo, eu tenho lá a minha família, eu tenho a minha namorada, eu tenho a minha noiva, eu tenho a minha esposa. Se eu tenho uma coisa que é muito, muito cara para mim, eu vou deixar que alguém tente roubar essa pessoa de mim ou essa coisa de mim o tempo inteiro? Eu vou me permitir, eu vou entrar de modo passivo na vida, de, de um jeito que as pessoas consigam, do jeito que quiserem, roubar essa atenção? Que é isso, que é roubar essa coisa, no caso essa coisa é a atenção? Não vou deixar. Se isso é uma coisa, é o ativo mais importante do ser humano, eu tenho que guardar isso, não é? Eu não concordo com essa frase, já falei isso no Rios, mas vamos partir do pressuposto que é. Se a atenção é o ativo mais importante do ser humano, eu, enquanto consumidor de conteúdo, não posso deixar com que qualquer pessoa ou qualquer coisa tome a minha atenção. Porque senão, ela não é a coisa mais importante, entende? É contraditório. Se a coisa é mais importante para mim, por que eu deixo outra pessoa ficar tomando isso o tempo inteiro? Então, por isso que você está vendo esse movimento de tanto consumidores de conteúdo como também produtores de conteúdo buscando conteúdos mais longos, onde você não perde tanto a atenção. Só que se você parar para prestar atenção lá no fundo, o ser humano ele tem uma capacidade impressionante de abandonar os próprios sonhos. E o fenômeno de roubar a atenção, ele só potencializou isso. Então, sei lá, você tinha vários sonhos. Eu tenho certeza que você conhece uma pessoa que tinha vários sonhos. Essa pessoa tinha sonho de construir uma empresa, essa pessoa tinha sonho de comprar sua casa, essa pessoa tinha sonho de casar, essa pessoa tinha sonho de ter filhos, essa pessoa tinha sonhos profissionais, sonhos materiais, sonhos, qualquer tipo de sonho. Mas você percebe que, e muitas vezes essa pessoa somos nós mesmos. Você percebe que ao longo do tempo a gente vai abandonando os nossos sonhos. Por quê? Porque existe uma coisa chamada vício, pecado, 7 pecados capitais, está lá. Eu não quero nem tornar essa conversa uma conversa religiosa, né, esse não é o intuito, mas eu quero que você entenda o seguinte: existe uma coisa chamada inveja, existe uma coisa chamada avareza, existe uma coisa chamada luxúria. Então, as pessoas, elas vão abandonando os seus sonhos à medida que essas coisas são suscitadas dentro dela. Então, se você entrar no Instagram, no TikTok ou qualquer outra coisa, é só isso que aparece, né? Então, o que é aquele tanto de vídeo de gente entrando dentro de carro milionário, de casa de mansão, conhecendo a mansão de fulano, conhecendo a mansão de ciclano? O que que é isso? Isso nada mais é do que a ativação de uma coisa chamada avareza na pessoa, né? Que é a busca ali incessante pelo materialismo, pelo dinheiro, né? O que que é esses influencers aí postando foto com mulher, postando
foto de mulher seminua praticamente, né? Nada mais é do que a incitação da luxúria. E o ser humano ele é pego pelas coisas mais baixas. Então, ele sempre vai ser pego por aquilo que ele ama, pelas paixões mais baixas, não é isso? Então, se você não é capaz de controlar isso, aquele teu sonho que é um sonho nobre, ele vai ser deixado de lado por uma coisa muito baixa. Então você vê lá um Reels, uma pessoa falando assim, você tem que começar a produzir conteúdo porque o teu engajamento está muito baixo, ou você tem que produzir conteúdo assim assado, você tem que focar no hook, você tem que focar no gancho, você tem que focar no roteiro. E cada vez mais você vai se vendendo. Para quê? Para ter números, para ser avarento, materialista, para aumentar o teu ego, né? A soberba. Então, se você não é capaz de olhar para os teus sonhos e dizer não para as outras coisas, que tá todo mundo falando, naturalmente você vai deixá-los de lado. Então, eu sempre falo isso, né? Para você estar aqui na internet enquanto produtor de conteúdo, você primeiro precisa ser na vida real, antes da internet. Você primeiro precisa ser uma pessoa normal, né? Uma pessoa capaz de se relacionar muito bem com as outras pessoas, de ter um trabalho fora da internet, por exemplo, e ser capaz de subir nesses cargos. Uma pessoa que tem uma vida estabilizada, e quando eu falo estabilizado, eu tenho certeza que a primeira coisa que você pensou foi dinheiro, e dinheiro é importante para a estabilização da vida, mas ele não é nem de perto assim a coisa mais importante, mas ele é importante. Eu digo uma estabilidade emocional, né? Que, por exemplo, ainda que você fique sem dinheiro, porque o mercado digital ele te promete muito dinheiro, mas ele não te fala as coisas que passam por trás do mercado digital, né? Então, se, por exemplo, você vive de lançamentos, você não consegue lançar todos os meses incessantemente por muito tempo. Sua audiência vai cansar. Você vai bater num teto, seja um teto intelectual próprio seu, seja um teto de mercado. Eu já fiz muitos lançamentos. Sei lá, a última vez que eu contei, até postei isso no meu Instagram recentemente. Estava mais de 70, se não for mais. Então, eu sei que existe um teto que bate. Ah, Rafael, então, mas a gente vai para o perpétuo. O perpétuo tem um teto. Ele vai chegar num teto. Ele vai chegar num teto que você não consegue mais escalar, o custo por lead vai ficar muito alto. Ele vai chegar num teto onde as páginas não performam. Ele vai chegar num teto onde os criativos não performam. E você tem que estar sempre se reinventando, encontrando novas coisas ali para conseguir performar. E é por isso mesmo que acontecem essas ondas no mercado digital. Outro dia eu vi aqui, um cara fez uma retrospectiva das ondas, né? Sei lá, 2020 era, sei lá, afiliado, 2021 era dropshipping, depois virou não sei o quê, agora é mentoria, agora é low ticket. Esse ano 2025 você tem que voltar a vender low ticket. Então, você percebe que as ondas vão mudando, por quê? Porque existe um teto no mercado digital. Um teto que é alto, mas existe um teto. Então, esse vídeo nada mais é para te instigar, antes de tudo, antes de ser um exímio produtor de conteúdo, antes de saber montar um roteiro perfeito. Por exemplo, esse vídeo não tem roteiro, eu abri a câmera e estou falando. Mas antes de saber fazer um lançamento, saber subir uma página no perpétuo, saber fazer um produto perpétuo, saber construção de produto, saber construir um funil perpétuo, um webinário perpétuo, uma VSL, saber construir uma página de captura muito bem construída, saber construir a narrativa de campanha, como eu tenho construído há muito tempo, saber construir, por exemplo, a narrativa de um documentário, saber escrever um documentário. Antes de tudo isso, você precisa ser uma pessoa normal na vida real, né? Uma pessoa que é capaz de enxergar a internet dentro da vida real, da realidade, e não a realidade como sendo a internet. E como que você faz isso? A primeira coisa é não esteja na internet enquanto consumidor de conteúdo. É muito simples. Se você tem, eu estou meio doente, então vocês me perdoam. Se você tem ali um determinado tipo de assunto que você aprecia, né? Tudo bem, escolha um, dois professores, compre todos os cursos daquele cara ou um curso e vá assistindo aquilo aos poucos, né? Não caia na cultura da aceleração para você
e nem para os outros. Então, eu acredito que o papel do produtor de conteúdo aqui é vir aqui para tirar as pessoas daqui. Vocês conseguem entender? Então, por exemplo, hoje é muito possível, eu tenho uma agência que lança experts. Então, hoje é muito possível eu não estar na internet. No sentido, eu não estar. Né? Eu estou trabalhando para outras pessoas, lançando, fazendo lançamento e etc. É muito possível eu nem entrar aqui para consumir conteúdo. Eu não preciso, entendeu? O conteúdo que eu preciso, ele é pouco conteúdo para exercer a minha função e eu não preciso estar nessa aceleração o tempo inteiro. Então, é uma coisa que eu te indico, a primeira coisa é você ser capaz, primeiro, de encontrar a internet, onde que a internet se encaixa na sua vida, na realidade, no mundo, e não a internet como sendo a realidade, né? Outro dia um amigo ele me perguntou assim, cara, você que trabalha com psicólogos há muito tempo, você acha que é possível um psicólogo encher a agenda dele sem estar na internet? E a resposta que eu disse para ele foi não. Depois eu fiquei pensando naquela resposta, né? Eu falei, cara, mentira, é possível. É possível sim uma pessoa encher a agenda, lotar a agenda sem estar na internet, né? Sim, a internet, ela, obviamente, ela vai potencializar se você quiser entrar para o ramo de infoprodutos, mas a internet não é o único caminho, nem de perto. Entende? Eu conheço alguns psicólogos recém-formados. A gente está em julho, eles formaram em junho, maio, sei lá, nesse ano, que já estão com a agenda totalmente cheia. Tem 200 seguidores no Instagram. Produzem quase nada de conteúdo, mas estão com a agenda totalmente cheia. Por quê? Porque eles dominaram uma coisa chamada realidade. Eles foram capazes de construir a sua própria lista de clientes na realidade, onde o mundo se dá. O mundo não se dá na internet. Então, você que tem um produto digital, ou você que tem um serviço, você que é médico, você que é psicólogo, você que é qualquer coisa, qualquer profissão que você tiver, você primeiro precisa dominar a realidade. E o que é dominar a realidade? É entendê-la. É saber olhar para a realidade e saber o que é que a realidade está te dizendo. E mais, saber onde que a internet se encaixa nisso. Eu falo hierarquicamente. Então, sem isso, você vai acabar se perdendo. Porque você vai se vender, você vai deixar os seus sonhos de lado aqui na internet. Ao invés de você entrar aqui para cumprir um papel fielmente, que é um papel que você desenhou para a sua vida. Então, você, enquanto ser humano, você precisa ser capaz de desenhar os roteiros da tua própria vida. Então você tem um roteiro profissional. Onde que eu quero chegar enquanto profissional? Essa é uma pergunta que você tem que fazer. Botar no papel e falar assim, cara, a gente está no ano de dois. Eu fiz isso. Depois um dia eu posso compartilhar. Mas basicamente eu acho que eu fiz isso no ano passado. Eu falei, cara, eu estou no ano de 2024, eu comecei a faculdade agora, eu vou terminar a faculdade em 2027, de publicidade e propaganda. Então eu fiz uma linha do tempo. Eu falei, cara, quando eu terminar a faculdade de publicidade e propaganda, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pós-graduação ou vou fazer outra graduação, né? Até lá, qual cargo que eu pretendo? Eu pretendo ter a minha própria empresa, estar em um cargo em outra empresa? Qual o caminho que eu preciso? Então você precisa seguir os teus planos. Então, a internet ela é um meio para que você concretize os teus planos, aquilo que tu fez. Então, tu tem que aprender a dizer não para as coisas que aparecem aqui, porque aparece o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro tem gente vendendo curso de como que produz conteúdo. O tempo inteiro tem gente vendendo mentoria. High ticket para médico, high ticket para psicólogo, high ticket para não sei o quê, high ticket para nutricionista. O tempo inteiro tem gente tentando te tirar dos teus sonhos e fazer com que você compre os sonhos deles. Entendeu? Te fazendo acreditar que você precisa abandonar a tua vocação para ganhar mais dinheiro, para ter mais clientes. Eu não estou falando que isso é errado, entende? Eu estou falando que isso é muito bom para um negócio. Você ter mais dinheiro, ter mais clientes. Afinal, eu até falei isso ontem com uma pessoa. Eu falei que quando eu aceitei a proposta de uma empresa lá atrás, foi porque eu já tinha minha agência de lançamento e tal, e eu decidi sair, fechar minha agência e aceitar essa proposta. Por quê? Porque a função de um produtor de conteúdo, dentro, isso eu tinha 21 anos, dentro do mundo, é conseguir impactar o maior número de pessoas com a sua mensagem,
com uma boa mensagem. Então, se você é capaz de fazer isso, faça, né? Se você é capaz de fazer isso e ganhar muito dinheiro, faça, realize. Você precisa buscar isso, né? Enquanto realização da tua vida profissional. Agora, não abandone os seus sonhos, entende? Às vezes o teu sonho nem era produzir conteúdo, cara. Às vezes o teu sonho era atender teus pacientes tranquilo no teu consultório, entendeu? Mas aí tu tá o tempo inteiro sendo puxado, a tua atenção está sendo puxada e os teus sonhos vão sendo deixados de lado. Então, eu acho que é um ponto muito importante, né? Entender que as pessoas o tempo inteiro aqui na internet, elas não vão ser as melhores pessoas assim. Elas vão dizer para você que você tem que fazer isso, que fazer aquilo e tal, mas no fundo o que elas querem, a grande maioria, é que você largue os seus sonhos e compre o delas, né? Elas não estão muito aí genuinamente falando, sabe? Pro que tu sente, pro que tu pensa ou pros teus próprios sonhos. Então, quando você pensar em comprar um produto digital, a primeira coisa que você tem que pensar é onde que isso se encaixa dentro dos meus sonhos, dos meus planos, né? Não porque eu vou ter mais seguidores, eu vou ter mais clientes, eu vou ter mais isso, eu vou ter mais aquilo. Cara, onde que isso se encaixa? Isso se encaixa dentro do plano que eu montei para mim? Então, se você não é capaz de montar um plano para você, meu amigo, eu te digo, não compre produtos digitais. Porque você vai estar só pulando de galho em galho, de professor em professor, de estímulo em estímulo, né? E aí você não vai melhorar nem enquanto pessoa, nem enquanto profissional. Você só vai melhorar enquanto pessoa, enquanto profissional, quando você for capaz de, enquanto uma boa pessoa, desenhar bons planos, executar os teus planos, fazer uma boa análise desses planos, desenhar novos planos, executar, fazer uma boa análise e repetir esse ciclo para sempre, né? Então, se eu não estou no seu plano enquanto produtor de conteúdo para te fazer alcançar alguma coisa no teu negócio, não me coloque no seu plano porque eu estou dizendo que você tem que estar, entende? Você tem que encontrar os meios, né, os instrumentos corretos para que isso aconteça, para que os teus sonhos aconteçam. Então, então acho que é mudar essa perspectiva, sabe? Tipo assim, ao invés de aquela pessoa vai realizar o meu sonho, eu falo, eu vou realizar meu sonho e ela é um instrumento. Ou eu vou realizar o meu sonho desse modo e ela não é instrumento. Então você tem que ser capaz de julgar, entende? Julgar dentro de um todo, olhando para a realidade onde que cada coisa se encaixa na sua vida. Desse modo você vai conseguir, por obviedade, encontrar um plano mesmo para você, né? Mapeando a tua ignorância, os temas que tu não domina, o que é necessário para que você alcance o que você almejou dentro do seu negócio, da sua vida pessoal, da sua vida profissional. Desse modo, sim, aí que você vai conseguir ter uma vida coerente. Mas, gente, irmão, não consuma conteúdo, sobretudo os conteúdos rasos aqui na internet, né? Tipo assim, ficar rolando feed, reels o tempo inteiro, isso vai destruir a tua inteligência, tá? E tente consumir conteúdos mais longos, se você for consumir conteúdo, né? Então, você enquanto produtor de conteúdo, você enquanto consumidor de conteúdo, o produtor tem que tentar produzir conteúdos mais longos, abrir a câmera e conseguir falar por muito tempo, e o consumidor de conteúdo tem que ser capaz de, nesse sentido, encontrar bons professores sobre pouquíssimas coisas. Então, eu tenho um ou dois ou três professores de marketing, eu tenho um professor da área de desenvolvimento, eu tenho um professor de religião, da minha religião, eu tenho... Entende? Para que você não empreenda fuga o tempo inteiro dos seus planos. Desse modo, você vai conseguir, com toda certeza, não deixar os seus sonhos de lado por causa de um anúncio de 30 segundos que você viu, ativou sua dopamina e você ficou animado. É isso, até o próximo vídeo. Tá longe a câmera.